E aí, ouvintes do nosso podcast Rainhas da Bola. Eu sou Valéria Contado e hoje eu e mais umas amigas muito especiais vamos acompanhar vocês nesses próximos minutinhos. Mas antes de falar, de apresentar quem está aqui com a gente hoje, a nossa convidada especial, eu queria lembrar todo mundo de acessar o nosso portal futebolnaveia.com.br e seguir a gente nas redes sociais, porque lá vocês vão encontrar absolutamente tudo sobre futebol. Então, não se esqueçam também de ativar a notificação no YouTube e seguir a gente também no Spotify. Antes de chamar a nossa convidada especial, eu vou falar com as nossas repórteres que estão aqui com a gente hoje, que é a Érica Viana e a Bruna Gama. Boa noite, pessoal. Eu sou a Érica. Tudo bem com vocês? Olá, gente, eu sou a Bruna. E hoje a nossa convidada especial é a Tainá Shimoda. Ela é do Verdonas e também da base palestrina. Tudo bem, Tainá? Boa noite, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer você por participar com a gente dessa gravação, desse podcast, para a gente falar um pouco sobre o futebol feminino, um pouco sobre as mulheres na torcida também, que é muito bacana, que a iniciativa de vocês é muito legal. E eu já queria começar perguntando, antes de passar para as nossas repórteres, perguntando para você um pouco sobre o Verdonas, se você pode falar um pouco sobre a iniciativa de vocês, os projetos de vocês. O Verdonas é um movimento feminino de torcida, né, do Palmeiras. A gente nasceu bem espontaneamente, vai fazer 2 anos em setembro. E a nossa ideia é basicamente levar mais mulher para o estádio. Então, a gente faz pré-jogo entre várias meninas, a gente vai em bar, bebe, conversa e tal. Aí a gente se divide ali no pré-jogo para quem vai em cada setor, porque o Verdonas não tem um setor específico, né, de frequentar o estádio. A gente está em todos os lugares, porque são várias meninas, enfim. Então a gente se divide ali justamente para ir juntas, para entrar juntas no estádio. E as nossas ações, por enquanto, estão mais ligadas a isso. Nós temos ideias de, assim, aumentar um pouco o alcance do que a gente faz, e aí até pensar em algumas coisas que vão mais no sentido de ação social mesmo, tal. Só que por enquanto a gente está com. Quando começou com muitas meninas, mas agora a gente, como administradoras, a gente está com poucas pessoas. Então as coisas ficam um pouco complicadas, né? Então, assim, a gente deu uma acalmada agora, a gente só estava realmente indo para o estádio e tal. Mas a ideia ainda é crescer um pouco. Certo. Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa, apresentar alguma coisa para a Tainá? Boa noite, Val, boa noite, Bruna, boa noite, Tainá. Primeiro, de onde surgiu, né, que Verdão, né, já Palmeiras tem vários nomes, e tem uma história por trás do Verdonas, né, que até o D em algumas palavras vocês colocam maiúsculo, né, separam Verdonas, né, e tu contar essa história de onde surgiu o nome, né, que vocês escolheram. Foi bem engraçado, assim, porque quando surgiu o grupo, a gente estava muito em dúvida, né? Qual o nome que a gente vai dar tal. E aí foi um momento bem brainstorming, assim, cada uma jogando uma ideia tal. E eu lembro que eu tinha falado alguma coisa de dona do italiano, e aí, enfim, a gente começou a falar, mas Verdão, sei lá o quê. Eu não lembro exatamente como surgiu, para ser bem sincera, mas foi nessa discussão, assim, de várias meninas falando ao mesmo tempo, tal, várias ideias. E aí a gente começou a pensar, alguém falou de, Verdão, a gente pode juntar, e aí faz Verdona. E aí a gente falou, então vamos colocar no plural, por mais que em italiano dona, que significa mulher, não tenha esse plural com S, né? A gente coloca no plural porque é um coletivo de várias mulheres. E aí veio disso. Então, assim, a gente tem uma camiseta que a gente vende que tá escrito Verdonas, que é de Verdão, e dona do italiano, que é mulher, né? Então, assim, para trazer bem essa ideia de a origem do Palmeiras mesmo, né? Dessa coisa de ter sido Palestra Itália e tal. E dar a ideia, de trazer bem a ideia da mulher e juntar com o Verdão, que é
é um dos, né, nomes que o Palmeiras tem aí, que tem várias músicas, inclusive, que a gente canta no estádio. Então, surgiu mais ou menos dessa junção toda aí. Bacana. Qual é a maior dificuldade que você sentiu no começo, na criação do projeto, que você sente hoje, ou no decorrer da manutenção, desenvolvimento e tudo mais? Eu sinto assim, eu vou ser bem sincera, porque a ideia inicial era muito básica de segurança mesmo, de levar mais mulheres para o estádio, mas de as mulheres se sentirem seguras de frequentar o estádio. Assim. Então, logo que o Verdona surgiu, nós recebemos várias mensagens de pessoas falando que, nossa, ou nunca frequentei o estádio, ou deixei de ir por medo, e a gente nem sabia. Assim, foi uma coisa que era uma percepção nossa, mas como todas as meninas que desde o começo se juntaram para fundar o Verdonas, todo mundo sempre frequentou o estádio. Então, para a gente sempre foi uma coisa muito tranquila. Mas a gente tinha essa percepção. E aí foi engraçado porque logo de início a gente teve essa repercussão muito grande e um retorno muito grande de, nossa, muita mulher realmente não vai ao estádio. E aí, dentro disso, não tem como não falar, né, que tem o machismo, mas de início não era nenhuma luta tão forte nossa, assim, não era uma bandeira que a gente levantava de uma forma tão enfática, posso dizer assim. Então, mas com o tempo eu sinto que foi uma coisa que a gente foi abraçando cada vez mais. E aí, uma coisa que eu acho, que eu costumo falar muito, é que assim, aqui em São Paulo, é um pouco mais difícil, na verdade, você ver situações claras de machismo acontecendo. Então, assim, você não vai ver um cara realmente, sei lá, assediando de uma forma muito clara uma outra mulher, uma mulher no estádio. Isso acontece de uma forma muito mais velada, né? Então, assim, até tem uma das administradoras do Verdonas realmente chegou a ouvir em 2017, 2018, agora eu não lembro, de um cara que ela não deveria estar lá porque ela era mulher. Então, assim, óbvio que tem casos, mas não é tão comum. Eu sinto que conversando com meninas de outros movimentos, de outros estados, no resto do Brasil, isso ainda é muito mais forte do que aqui. Aqui eu sinto que é muito mais velado. Então fica muito mais difícil de você combater. Só que nesses quase 2 anos de Verdonas, eu sinto que as coisas deram um pouco uma melhorada, pelo menos as pessoas estão discutindo mais sobre a presença da mulher no estádio mesmo. E esse ano, a Federação Paulista trouxe, né, logo no começo do ano, uma campanha que é o Elas no Estádio, e foi aí que eu senti muito que, assim, as pessoas estão realmente se preocupando mais com isso, e no fim das contas foi muito a grande instituição, né, do Paulista tal, e dos clubes paulistas, referendando o que a gente sempre disse desde a nossa fundação, que a mulher tem que estar no estádio se ela quiser estar no estádio, a mulher pode estar onde ela quiser, e precisa ter esse espaço. Então, eu sinto, assim, de mudança, eu acho que a gente vem realmente ganhando mais espaço com o passar do tempo, mas ainda existe uma resistência, né? Não dá para falar que, nossa, tá super tranquilo, mas também se for comparar, sei lá, com os anos 90, por exemplo, tá muito melhor. Então, é sempre sob perspectivas, né, que a gente tem que analisar. Sim. Tu falou sobre o evento, né, o projeto delas no estádio que a federação fez. E eles até chamaram as representantes desses coletivos, né, desses movimentos dos clubes daqui da capital e do Santos, né? Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Acho que foram vocês até do Verdonas, do Palmeiras, né? E vocês veem esse, igual em outros movimentos, né, que o clube ele é muito próximo das organizadas, principalmente, né, desses movimentos e dessa ascensão que está tendo, né, a importância.
de dar valor, né, e respeito às mulheres no estádio, vocês veem essa proximidade do Palmeiras com vocês, né, assim como a federação teve em chamar, né, os representantes desses movimentos femininos para participar desse evento? Não. Assim, sendo muito, muito sincera, não. A gente estava, assim, nesse evento, nós fomos chamadas. Eu sinto muito que não tem retorno do Palmeiras. Nós sabemos, assim, por ter alguns contatos lá dentro e tal, nós sabemos que eles sabem, o Palmeiras sabe quem é o Verdonas, mas não tem nenhum tipo de retorno lá dentro. É, e eu falo isso até com um pouco de pesar mesmo, porque assim, eu vejo, nós somos muito próximas de outros movimentos dos grandes clubes aqui de São Paulo, né? Então, do Santos, do Corinthians e do São Paulo. E ela não é que todos os outros clubes realmente abraçam os movimentos femininos, mas tem alguns que abraçam mais que outros, que dão pelo menos alguma notoriedade ali. E a gente sente muito que assim, o Palmeiras não quer essa proximidade. E aí eu vejo mesmo, não é só uma questão do movimento do Verdonas, eu acho que o Palmeiras, de uma forma em geral, de uns tempos para cá, tem cada vez mais se distanciado da torcida como um todo. E desse distanciamento, tu acha que isso pode até afetar a possibilidade, né, que, por exemplo, tem momentos, né, em torcidas igual teve em 2019, o Flamengo deve ter aumentado a torcida, né, com os títulos e com o Jorge Jesus, né? Você acha que isso pode distanciar, trazer mais torcedores para o Palmeiras? Eu acho que atrapalha, assim. Assim, tem aquele, né, tem um núcleo duro, vamos dizer assim, que obviamente sempre vai estar ali, mas de trazer mais gente, por exemplo, eu acho que atrapalha, porque eu não sei se, sim, torcedores de outros estados, por exemplo, porque a gente vê, tem muito torcedor do Palmeiras espalhado pelo Brasil, mas eu não sei até que ponto torcedores de outros lugares se sentem tão nem assim, representados mesmo, mas tão próximos do clube por causa disso. Eu sinto muito uma mudança agora, em 2020 especificamente, acho que o Palmeiras está tentando retomar esse contato e essa representatividade, buscando mostrar que tem torcedor de norte a sul, de, sei lá, vários realmente lugares diferentes, de várias origens diferentes, mas é uma coisa que eles estão retomando só agora. E eu acho que eles estão retomando, inclusive, porque eles perceberam que existe um problema, existe esse distanciamento, e isso se tornou um problema, inclusive, em números para o clube. Então, assim, eu sinto um pouco que essa mudança de posicionamento tem a ver com isso. Tem a ver, inclusive, com o plano de sócio-torcedor, que abaixou muito. Então, né, tem a ver com todas essas questões. E até no vídeo, acho que de lançamento da camisa, que acho que é nesse que tu participa, né? Que fala sobre várias culturas e o Palmeiras dentro dessas várias culturas, né? Tem um, Eles tem fazem. um vídeo tem mais de um vídeo, tem um de camisa que eles começam, acho que Foi o de alguns passar em um O bar, Palmeiras do é de bar, todos, não é? Da do Palmeiras campanha. é de e todos. É. esse vídeo aí que teve, que eu me lembro, foi muito bacana. Foi bem legal esse vídeo. Eu participei de um vídeo, mas não foi em seguida, foi a segunda parte da campanha, se eu não me engano, eu não lembro direito, mas também era um pouco nesse sentido, não era de mostrar as origens, diversas origens, mas de mostrar que o Palmeiras é uma família, e que o torcedor é, se sente parte, né, de uma família ali, mas era mais ou menos uma continuidade disso, e eles chamaram torcedores para fazer, então achei isso bem legal. Falando dessas campanhas, era até uma coisa que eu ia te perguntar também, que veio na minha cabeça enquanto a Erika estava conversando. A respeito dessas campanhas, você acha que elas podem ser de forma efetiva e fazer com que o clube escute mais o seu torcedor? Ou você acha que por enquanto, ainda não chegamos
tipo assim, não chegamos, claro, ainda no nível que o torcedor queria que chegasse. E assim, queria saber se você acha que vão ter resultados positivos para o Palmeiras ou que só está sendo uma jogada de comunicação por enquanto. Olha, até agora eu senti que é só marketing, assim, não deixa de ser assim, eu considero que é um primeiro passo. Para mim, já é melhor do que não ter nada. Mas eu ainda acho que tá muito no marketing mesmo. E eu sinto que é uma coisa que vem, sinceramente, mais da Puma do que do Palmeiras. Se for pensar, sei lá, diretoria do Palmeiras, eu acho que na verdade vem muito mais da galera da Puma. Mas, assim, para mim é importante porque eu acho que o torcedor se sente mais próximo e mais valorizado. Mas ainda falta bastante de ter esse contato e de ouvir mais o torcedor mesmo em diversas coisas, eu acho. Então, assim, por exemplo, não é que não adianta nada, mas é muito complicado você ter essas grandes campanhas, só que ao mesmo tempo o Palmeiras continua fechando a rua, as ruas do entorno do estádio são cercadas, você não pode ficar perto do estádio se você não tem ingresso. Então, assim, isso para mim é uma coisa muito surreal. Não era assim. Em 2015 não era assim. Então, é uma coisa extremamente recente e que eles normalizaram como se fosse uma coisa, nossa, sempre foi assim. Não é verdade, e para mim isso é um símbolo de que, assim, não tá conversando com o torcedor, porque o torcedor quer estar perto do estádio. Então, acho que essa, assim, é só uma questão, né, que ilustra de uma forma geral como que a diretoria se comporta em relação ao torcedor. E você acha que também esse fato de a diretoria, vamos dizer assim, a gestão atual do Palmeiras não conversar muito com o torcedor acaba se refletindo dentro de campo? Porque hoje a gente vê, assim, não de agora, né, mas a gente já viu o Palmeiras apostando em jogadores que a torcida do Palmeiras já olha com uma cara meio estranha, tipo o próprio Lucas Lima, que sempre teve um passado aí de meio que intriga com o Palmeiras, apostar no Mano Menezes ano passado, que a torcida também não gostou, virou a cara. Você acha que isso está se refletindo dentro de campo ou que são coisas separadas? Eu acho que é 100% relacionado. É agora que, assim, se alguém do Palmeiras resolveu ouvir esse podcast, se o Verdonas não tinha alguma ligação com o Palmeiras, agora acaba de vez. Porque exatamente essa assim, gestão, de uma forma geral, para mim, principalmente essa de agora, ela é muito mal feita. E aí, isso é totalmente refletido dentro de campo. Eu acho que os jogadores, eles representam muito o que é essa gestão do Palmeiras. E assim, para mim nem vale muito essa discussão de falta raça, falta jogador, sei lá o quê. Eu acho que falta planejamento mesmo. Vai muito. É uma coisa anterior de ter jogador ou não, enfim. Falta um bom planejamento, falta transparência no clube. É um clube que agora parou de divulgar balanço. Então, assim, uma coisa que para mim é muito surreal. Falta pensar no time como um time inteiro, né? Que não é só um ano de time, um planejamento para mais tempo. Tudo bem que isso é uma questão do futebol brasileiro de uma forma geral, né? Assim, a gente vê muitos times que demitem técnico à torta direito, isso faz parte do futebol brasileiro, mas eu acho estranho ser um dos clubes que é dos mais ricos, que tem tido assim algum elogio em termos de gestão e continuar assim. Então, para mim não faz o menor sentido. Mano Menezes, por exemplo, foi uma das maiores burrices que essa gestão cometeu, assim, porque foi muito surreal, né? Porque era se não era 100%, era 99,9% da torcida falando que não queria o cara e eles vão lá e chamam o cara. Então,
E depois de demitir um técnico que, assim, tem uma história gigantesca no clube, que todo mundo gosta. Então foi tudo muito, né, complicado, e tem sido tudo muito complicado. Mas, Sim. enfim, eu acho que se reflete 100%. Falando em, como tu falou, em torcida e quem a torcida gosta, apoia e o Palmeiras resolve contratar ou dispensar. E um tema meio polêmico dos últimos dias, sobre o Dudu. Ai, tadinho. Opa! Vocês dentro da torcida, né, você consegue, né, ter uma visão diferente, né, de como está sendo abordado o tema, né? Por exemplo, no vídeo de despedida do Dudu que o Palmeiras postou lá na página deles do Twitter, ele fala claramente que ele está saindo do país por problemas pessoais, né, indicando por causa da ação da mulher dele sobre o caso de agressão. Como a torcida do Palmeiras vem tomando parte disso, né? Porque ele, se não era, né, ele estava muito próximo de ser um ídolo do Palmeiras, né, pela ascensão que ele teve. E vocês, né, como torcedores palmeirenses, né, tendo se não é um ídolo, próximo disso, né, tendo essas acusações, né, e ainda mais o lado, né, de vocês terem um movimento feminino, né, exclusivo para mulheres ir no estádio, como o movimento de vocês teve essa repercussão desse caso e dessa saída repentina do país, né, explicada que era justamente para sair desse problema, né, que ele cita. Foi uma situação toda muito complicada, polêmica, enfim. Eu tenho uma visão muito particular sobre esses tipos de casos, mas como uma pessoa que está ali, né, representando o movimento, foi assim, foram semanas bem intensas nos grupos, porque a gente tem 4 grupos de WhatsApp e as pessoas discutindo o dia inteiro. Eu fiquei bastante esgotada nessa época, inclusive. E era muito difícil porque, assim, as pessoas, muita gente pensando a respeito, então as pessoas pensam coisas muito diferentes. E ao mesmo tempo eu via, não só no Verdonas, né, mas nas redes sociais, então, assim, tem esse caso específico, ele causou se a torcida do Palmeiras já não estava assim, dividida, esse caso causou uma divisão maior. Então, assim, já estava complicado por outras questões políticas mesmo, né? A torcida do Palmeiras, pelo menos assim, em rede social, quando você vai no estádio, parece que as coisas elas fluem um pouco diferente, mas em rede social você vê claramente, assim, tem duas torcidas, principalmente, né? Óbvio que tem muito mais gente e as outras pessoas. Acho que as outras pessoas que não se dividem nesses dois grupos, elas não falam muito, na verdade. Porque são dois grupos que falam bastante e discordam 100% entre si. E aí esse caso foi assim, foi claramente isso, dividiu a torcida e as pessoas, uns falavam, sei lá, fica Dudu, os outros, pelo amor de Deus, vai embora, chega, então, enfim. Eu enxergo, dentro do Verdonas aconteceu isso também, então, assim, eu acho uma situação extremamente complicada. De qualquer modo, eu sinto que, assim, não vou nem discutir culpa ou não, mas Sim. eu acho que quando você é uma pessoa que vai ser modelo para outras, que vai ser ídolo de outras pessoas, eu realmente acho que você tem que pensar um pouco nas suas ações. É óbvio, eu tenho para mim que assim, as pessoas elas têm a vida profissional e a vida pessoal. Mas tem algumas profissões que a vida pessoal ela importa um pouco mais. Então, eu acho que é uma questão até de cuidado mesmo, assim. Então, por mais que não seja, sei lá, é, por mais que, né, que você ache o que você quiser achar, enfim, você tem que ter um cuidado maior. Eu acho muito complicada essa forma de tratar a, a ida dele, de ele realmente, tipo, como se ele estivesse fugindo de alguma coisa, mas eu acho complicado porque, assim, fica um sentimento estranho, né? Mas
De qualquer modo, não deixa de ser uma questão extremamente polêmica, e é isso, dividiu a torcida mais do que ela já estava dividida. A torcida do Palmeiras, se você pega principalmente no Twitter, é uma coisa muito engraçada. Assim, eu passo muita raiva, né? Mas eu dou muita risada ao mesmo tempo, porque tem uns loucos, que muito loucos mesmo. Então, enfim, resumindo é isso. Sobre outras opiniões de torcida, e agora do lado do futebol feminino, né? As jogadoras, né, que tem time, por exemplo, o Santos, ele não joga todos os jogos na Vila, o São Paulo joga no CT de Cotia, o Palmeiras joga em Vinhedo. As jogadoras dizem que não querem sair de lá, né, pela estrutura, né, a parceria que fizeram com a prefeitura e a estrutura que eles dão, mas a torcida, né, tem uma torcida de Vinhedo lá que ela diz que gosta, que é o pessoal de Vinhedo que abraça o time. Mas tem uma parte da torcida daqui da capital que ela fala que seria, né, mais viável os jogos das meninas virem para São Paulo, né, e que talvez poderia ter mais público. Não sei se poderiam ser todos os jogos, né, igual, né, porque o próprio Ricardo Belli já falou que só para abrir em um evento simples do Allianz, ele falou no treino aberto que teve no começo do ano que é 400 mil, né, então não sei até que ponto seria viável, mas aproximar, né, gradativamente elas em mais jogos até começar, né, que no Allianz acho que não teve jogo mesmo, né, a ter esses jogos do time feminino no Allianz poderia ser um fator benéfico ou mantê-las lá, você ainda acha que concordando com elas, né, seria ainda um bom modo do time feminino se manter? Eu sou muito contrária a essa ideia de manter em Vinhedo. Desde o começo, né? Eu fiquei muito brava quando isso aconteceu, e não é a primeira vez que o Palmeiras faz uma parceria com prefeitura e tal, mas assim, com o tempo eu entendi que tudo bem, existe uma parte aí que realmente é benéfica, e aí, sei lá, por exemplo, com essa parceria eles conseguiram, porque para entrar lá no estádio você tem que levar 1 quilo de alimento, e aí eles conseguiram fazer uma doação super legal para a galera ali de Vinhedo e tal, né, para quem precisava, mas eu escuto muita reclamação, não é pouca, é muita reclamação de gente falando eu queria ver as meninas, mas não tenho como, porque eu não tenho como ir para Vinhedo. Então, assim, eu falo até por mim, porque eu tenho um carro, eu dirijo, e eu tô em quase todos os jogos lá em Vinhedo, é muito difícil eu não ir. E aí eu vou com os meus amigos, tal, do Base Palestrina. Então, assim, para mim é muito fácil, mas eu entendo quem não vai, eu não culpo as pessoas que não comparecem, né? Porque eu sei que não é custoso, não é fácil, enfim. Existe mesmo essa torcida de Vinhedo, mas até porque é um time. Até porque tem essa questão de. Acho que tem muito a ver com o interior mesmo. Tem uma galera que vai, que gosta muito das meninas, mas não é palmeirense. Eu conheço mais de uma pessoa que frequenta o estádio lá, porque gosta, porque tem um time ali jogando, né? Então, e gosta de futebol. Tem uma parte da torcida que é palmeirense mesmo, claro, que aí são os palmeirenses de Vinhedo, mas tem muita gente que vai ao estádio e não torce para o Palmeiras. E tem muita gente palmeirense que queria estar vendo as meninas e não pôde ver. Então, assim, a gente tira até os dois, foram 2 treinos abertos, né? Então, nos Sim. dois, teve muita gente aqui no Allianz Parque. Eu concordo, eu entendo o ponto do Ricardo, de que, tudo bem, é difícil, é muito caro, eu sei disso, mas que fosse, sei lá, ano passado, por exemplo, dava para mandar alguns jogos no Pacaembu, enfim, o São Paulo fez isso. Então, por que que o Palmeiras não tentou, né? O Alberto, que é o diretor de futebol, diz que eles tinham planos antes da pandemia para jogar aqui em São Paulo, mais de um jogo. Não sei exatamente como vai ser isso agora, né?
com tudo isso que está acontecendo, mas eles colocaram no planejamento deles ali, pelo jeito. E eu acho que, assim, é necessário pelo menos um ou outro jogo, pelo menos jogo de, sei lá, decisivo, trazer para perto da torcida. Porque elas merecem ter essa torcida ensandecida, que é a torcida do Palmeiras gritando por elas. E eu sei que teria gente lá gritando. Pode ser, assim, pode não. Com certeza vai dar menos público do que dá, sei lá, um jogo do masculino. Tudo bem, mas eu sei que vai ter gente louca lá gritando, porque eu conheço a torcida. E o Palmeiras já fez jogo de base, né? Dos meninos da base, eles já jogaram, tem mais de um jogo que eles jogaram aqui. Então, assim, e deu muita gente. Então, assim, eu sei que é possível, eu sei que vai ter gente para ver, só falta fazer mesmo, porque as pessoas pagariam, inclusive, se for, que seja, sei lá, R$ 5. As pessoas vão pagar para ver, então precisa, nem que seja alguns jogos, precisa dessa aproximação, porque tem gente que até hoje não sabe que o Palmeiras tem um time feminino. Ou que até sabe, mas está muito distante do time feminino, sabe? E que muitas vezes até, sei lá, reclama sem saber o que está acontecendo. Talvez se a pessoa tivesse um pouco mais de contato, ela soubesse que as meninas, sei lá, que o time foi reforçado para esse ano e que está se encaminhando, enfim, muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente só vai ter a real noção do quanto a torcida vai abraçar as meninas quando o Palmeiras der a chance da torcida abraçar as meninas. Pegando o gancho aí do futebol feminino, quais são as suas expectativas para a volta do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer dia 29 de agosto, o Brasileiro Feminino, já que, ao contrário do masculino, as meninas não jogaram, porque o masculino já está jogando, e o último jogo foi uma vitória contra o São Paulo, o time está em quarto lugar, teoricamente bem, na frente de um outro rival muito grande chamado Corinthians, apenas com um jogo a menos. Quais são as suas expectativas? O que você acha que Não vai entendi. acontecer com essa volta? Eu senti. Eu senti aqui. Gente, eu só tô apenas falando fatos. Eu tô falando de fatos. Eu vou aqui, falar o trazendo fato do informações, do tá? jogo da primeira rodada. Enfim, assim, eu tenho uma expectativa muito. Tinha, né? Uma expectativa muito boa para esse time do Palmeiras esse ano. Agora, sinceramente, eu já não sei mais o que pensar, porque, assim, essa pausa foi horrorosa, né? Para todos os times do Brasil, de todas as modalidades e séries e afins. A gente tira, inclusive, por essa volta do Paulista, os jogos, assim, eles não estão exatamente bons, né? Sei lá, com os times ganhando ou não, os jogos não têm aquela qualidade, enfim. Mas o que eu acho é assim, pro Palmeiras vai ser muito prejudicial no sentido de que estava vindo, parecia que estava vindo uma crescente, né? Então, isso para mim me dói, inclusive, porque tudo bem, tinha perdido o jogo contra o Corinthians, tinha perdido o jogo contra a Ferroviária, mas são dois times que são os dois dos melhores times do Brasil, então é aceitável. E aí tinha passado essas pedreiras e parecia que, né, ia ali pelo menos disputar ali na frente e tal. E aí essa pausa atrapalha muito, porque essa vitória contra o São Paulo, principalmente, foi muito importante. Foi muito importante porque foi muito na raça, foi no finzinho do jogo. Então, assim, eu acho que ia dar um gás muito bom para as meninas irem bem no campeonato. E agora eu fico um pouco apreensiva, justamente porque só agora que elas voltaram a treinar. Então, assim, não sei muito, né, como vai ser. O que eu digo muito sobre esse time especificamente é que eu fico apreensiva até porque, assim, são muitas contratações, né, para esse ano. Foram muitas contratações. Então, eu acho que essa pausa só atrapalhou. Se o Ricardo tinha ali uma ideia do que ele ia fazer e tal, eu acho que isso atrapalhou muito, porque atrapalha, no fim das contas, o entrosamento delas. E aí, isso é extremamente prejudicial para esse time, que é basicamente um time novo, né?
Então, para mim, eu fico muito apreensiva, mas eu confio muito nesse time. É, sinceramente, assim, não sei, ser campeão eu acho um pouco ousado pensar nisso. Eu torço, obviamente, torço loucamente por isso, mas eu acho esperar assim, um pouco demais até. Mas eu acho que dá para disputar bem ali o campeonato, né? Então, as minhas expectativas acho que são essas. Queria fazer um gancho, porque vocês falaram, principalmente a Tainá falou da ascensão do clube feminino dentro de campo, né? Do time feminino, desde o ano passado vem bem, vem fazendo as coisas bonitinho, certinho. E agora a Puma falou que vai lançar uma camisa especial para a equipe feminina. Eu não sei se já lançou, se vai lançar ainda. E eu queria saber como que você associa essa atitude da Puma ao crescimento da nossa equipe feminina e como que foi, como que vocês receberam também essa notícia, saber que agora o clube feminino vai poder ter a identidade delas, né, no uniforme. Então, em teoria, já era para ter rolado. Eu até cobrei a galera de dentro do Palmeiras feminino no começo do ano, porque eles tinham falado que ia ser desde o Uhum. começo, e eu, né, perguntei, falei, mas e aí? Até agora elas não estão com a camisa que vocês prometeram. Então, assim, tá atrasado. Na época que eu perguntei, inclusive, eles falaram que eu falei com a assessora e a assessora falou que era porque realmente o lote estava atrasado, enfim, e aí um pouco depois disso veio a pandemia. Então, nem, né, a gente nem consegue saber exatamente o que rolou ali. A ideia é sensacional. Para mim, na verdade, não tinha nem que ser uma notícia. Para mim é uma coisa assim, tinha que ser natural. Tipo, vai ter o time ali, obviamente vai ter a camisa para as meninas, né? Mas era uma coisa que eu criticava muito ano passado, ficava muito brava. Tem mais de um torcedor assim que acompanha o feminino também que não gosta muito de mim no Twitter por causa disso, porque eu criticava muito o time de várias coisas, de várias escolhas que eu achava muito errado. Mas acho que de 2019 para 2020 a cabeça mudou um pouco. Então já estou mais contente. Esse ano eu estou pegando um pouco mais leve com o Palmeiras feminino. Mas para mim é assim, sensacional, acho incrível. E é isso que eu falei. Para mim não era nem para ser assim, nossa, uma grande notícia, era para ser obrigação, né? Mas enfim. Não, com É, certeza. sobre a não ser notícia ia melhorar a vida do feminino, o Palmeiras teve, né, contratações importantes, né, a Águas da seleção argentina, a Rosana, que é lenda, né, do futebol feminino, a Zanerato, né, que veio por empréstimo aí no meio desse caos do Covid, né? E tanto no Palmeiras como em outros clubes, né? A Duda no São Paulo, a Andressinha, que foi um furdunço lá no Corinthians, a Taizinha no Santos. Tu acha que esses grandes nomes eles ajudam, né, na visibilidade tanto do clube, né? Porque, por exemplo, tu disse que tem palmeirense que nem sabe que o Palmeiras tem um time feminino, né? E tem gente que achou que a Copa de 2019 era a primeira feminina. Tu acha que essa volta, né, das jogadoras, de muitas jogadoras, para treinar em clubes, jogar em clubes brasileiros, ela é boa, né? Ela traz uma visibilidade melhor e até conhecimento, né? Nem só visibilidade, começar a conhecer mais sobre o futebol feminino e até o próprio clube, né? Pensando no Palmeiras e nos outros clubes. Nossa, sim, eu acho muito, muito fundamental isso, assim. Eu realmente acho importante a gente ter cada vez mais essas atletas com grandes nomes, né? Porque ainda assim, ainda tem muita gente que acha que, sei lá, eu penso que tem muita gente que acha que é só a seleção brasileira, né? E que só tem a Marta, enfim, a Formiga. Mas num geral, é bom porque as pessoas, pelo menos,
tem algum contato com a seleção, vem os nomes ali na seleção e ter essas jogadoras aqui no Brasil, com certeza melhora a visibilidade do esporte. Ano passado realmente foi um boom, assim, né, do futebol feminino. A Copa foi um grande sucesso, e aí teve a final do Campeonato Paulista foi um grande sucesso. Então, a gente tem. 2019 foi um marco muito importante para trazer essas pessoas que não acompanhavam o feminino, né? De alguma forma, elas pelo menos estão mais ligadas aos clubes pelo qual elas torcem. Então, assim, no fim das contas, eu sou bastante contra essas ações que, né, são de obrigatoriedade e tal, mas nesse caso eu realmente acho que foi produtivo, porque pelo menos agora todos os grandes times do Brasil têm feminino, né? Então isso é importante. Mas esses nomes de peso, assim, eles claramente são muito importantes para a visibilidade e acho que para o desenvolvimento mesmo, porque quanto mais gente olha pro, pro feminino, mais gente vai ter para fiscalizar e para, né, falar, e aí, o que vocês estão fazendo? Por que não está indo? Por que não investiu? Logo que o Palmeiras surgiu, né, reativou o feminino no ano passado, teve gente falando, traz a Marta, porque o Palmeiras tem dinheiro, sei lá. Seria ótimo mesmo. E eu, né, assim, seria muito bom. Mas nem acho que seja só esse caso de, monta uma seleção aí. Eu acho que vale muito mais a pena a gente investir em categoria de base, em pressionar a CBF para ter, né, todos os campeonatos de base, pressionar as federações em geral, mas no fim das contas, já que o Brasil é muito complicado, com muita coisa, e o feminino entra nesse balaio aí, eu acho bom que a gente comece. Na verdade, a gente está começando pela ponta, né, do iceberg. Mas tudo bem, que seja pela ponta mesmo, que traga essas jogadoras, porque daí vai ter mais gente olhando. Óbvio que eu preferia que fosse uma coisa assim muito mais pensada mesmo, que a CBF sentasse e pensasse, vamos estruturar bonitinho o futebol feminino no Brasil, e a gente estrutura a base e etc, etc, mas convenhamos, né? Nem com a base masculina o CBF faz direito, imagina o feminino. Thay, falando nisso, na base, foi até um assunto que a gente trouxe em alguns podcasts atrás. Como que você vê essa falta de estruturação da base feminina aqui no Brasil? Porque é raro a gente ver futebol de base feminino, é raro nós meninas mesmo, sermos incentivadas a jogar. Queria saber como que você vê isso e se existe alguma forma de poder melhorar isso no seu ponto de vista, claro. E até o desenvolvimento, né? Complementando, Sim. porque tem um monte de jogadora que chega na base, vai subindo, 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 chega no talo da idade e morreu ali, né? Não vai mais para a principal e fica por ali, no meio do caminho, né? Exato. Não Sim. tem transição. Eu acho, assim, muito prejudicial não ter uma base desenvolvida, assim. E eu sinto muito que, assim, para mim é um dos grandes problemas do feminino esse, e não só para a gente ter, assim, uma seleção boa e continuar tendo seleção boa. Eu acho que é para o desenvolvimento do futebol feminino em si. Mas, mesmo se a gente for pensar só em seleção, eu sempre penso muito no 7-1. A Alemanha mostrou pra gente, lá no 7-1, o quão importante é você investir num projeto de time e o projeto que vem com a base, e a base do masculino da Alemanha jogava igual à seleção principal. Então, assim, para mim, ali me deu muito start de que assim, a base é fundamental para qualquer desenvolvimento de futebol, qualquer modalidade que seja dentro do futebol. E aí você vê que assim, a gente não tem nem campeonato, né, no feminino, não tem data definida, é sempre muito complicado, decide em cima da hora quando tem. E aí tem isso, a obrigatoriedade é só para o time principal ali. Então, o Palmeiras, por exemplo, jogou o campeonato ano passado do Sub-18, e aí perdeu em dado momento ali, e eles dissolveram o time e pronto, não tem mais base. O Palmeiras não tem uma base. Então, assim, como que você
né, como que funciona isso, porque para mim não faz o menor sentido. Se o time tem time principal, ele tem que ter o time de base dele. Mas aí eu acho que é uma questão muito mais profunda e que não depende só do time, não é uma questão só do Palmeiras, eu sei que tem vários times que têm esse problema também. Então seria uma coisa de, assim, ou a CBF, né, faz por ela mesma, ou os times pressionam a CBF para ela fazer, porque não dá para continuar assim. E você vê, sei lá, por exemplo, a gente vai lançar, inclusive, essa semana, o podcast do Palestrinas em Foco, a gente fez com a Ari Borges. E a gente estava conversando com ela e ela fala que o Centro Olímpico foi muito importante para ela, porque o Centro Olímpico é isso, né? O Centro Olímpico é um dos únicos times que tem quase todas as categorias de base pro feminino. E, e é importante para o desenvolvimento da atleta, porque se você tem, por exemplo, a menina gosta muito de jogar futebol, só que ela não tem onde jogar. E aí ela, né, tá ali mais ou menos, muitas vezes jogando com um menino. Aí, sei lá, com 14 anos ela já tem que entrar num time quase profissional. Então, assim, não, né, não faz sentido, na verdade. Você precisa ter o desenvolvimento como atleta, porque daí você chega lá. Primeiro que chega muito menos gente, né? Porque as pessoas elas não vão se sentir tão é, como que como que fala? Realmente assim, Seguras. seguras e com vontade mesmo de continuar, porque parece que é tudo feito nas coxas. E aí você precisa ter sei lá, o triplo de força de vontade, de garra, tal, para seguir em frente, sabe? É muito complicado isso. Tainá, você falou que ano passado teve uma grande exposição na TV. Você acha que o fato desse ano ter acontecido a pandemia, ter atrasado tudo, bagunçado tudo, e o fato dos jogos nunca serem transmitidos, vai retroceder tudo que já foi conseguido até agora? Você acha que vai ser esquecido um pouco o futebol feminino e a gente vai ter que lutar de novo por um espaço? Eu acho que a sementinha já foi plantada. Mas eu acho que a gente vai retroceder um pouco, sim, porque é uma coisa que, assim, ela precisa ser 100% continuada, né? E é uma tecla que a gente precisa ficar batendo o tempo todo, porque senão ainda é muito frágil. Eu acho que a gente ainda não criou a cultura do futebol feminino no Brasil. Eu acho que, assim, de uma forma em geral, o brasileiro ele tem um pouco de problema com futebol, no sentido assim, muita gente tem o seu time do coração e torce e tal, mas tem muita gente que acompanha só a seleção. E se a seleção não ganha, as pessoas vão ficando cada vez mais descontentes. E aí eu sinto muito que existe uma cobrança muito grande com a seleção, de uma forma em geral, mas isso vai diretamente para a seleção feminina quando não necessariamente tem que ter a mesma exigência, né? Eu acho que as pessoas tinham que colocar um pouco em perspectiva, entender um pouco o contexto, mas enfim. Eu acho que isso desanima um pouco as pessoas, e aí entra nessa questão de pandemia, porque eu acho que as pessoas estavam começando a acompanhar muito por causa desse boom, e aí vinha tudo junto, né? E eu acho que essa pausa é um problema, na verdade. Não acho que assim, nossa, as pessoas vão parar de ver futebol feminino. Eu não acho isso. Mas eu acho que a gente perde algumas pessoas que acho que estariam mais animadas se tivesse continuado, sabe? Eu fico um pouco apreensiva porque eu acho ainda que é, tá muito no começo dessa coisa de se preocupar mesmo com o feminino. Eu acho que obviamente, tá muito melhor do que, sei lá, já foi, né? Mas ainda estava muito no começo, a gente precisava ainda segurar um pouco essas pessoas, sabe? Sim. Ainda é algo forçado, obrigatório, né? Não é algo natural. Eu sinto que tem muita gente que ainda tá muito. Ainda não foi fisgada, assim, por esse mundo. E tem uma coisa que eu sinto muito, assim, até porque eu acompanho o feminino e tô muito ligada nesse mundo, muita gente que fala, mas é chato, mas é, não tem a qualidade. E são pessoas que, assim, não
na verdade, nunca viram um jogo de verdade. Então, isso é uma coisa que é muito, para mim, me incomoda muito, porque é uma coisa que eu sempre falo. Você não é obrigado a gostar de futebol feminino, não tem problema. Eu não gosto de beisebol, eu acho chato. Mas você só pode falar se você gosta ou não se você realmente viu, se você realmente prestou atenção. E, sei lá, o futebol feminino brasileiro, né, os campeonatos mesmo de, sei lá, 2007, era uma coisa. Agora, em 2019, 2020, é outra coisa. 2020, principalmente. O brasileiro está muito disputado, todos os times se reforçaram de alguma forma. Então, assim, dá uma chance, sabe? Antes de você falar qualquer coisa, presta um pouco de atenção e dá uma chance para ver se você realmente não gosta. E Uhum. falando sobre torcida, né, voltando ao movimento, né, do Verdonas, no ano passado teve o torneio Uber, que a seleção veio, que voltou até depois de um tempo, que elas já faziam esses torneios e parou, foi para outros países, e aí elas retornaram para o que teve. E eu não sei quem, né, que organizou, se foi a Uber, se foi a CBF, teve o convite, né, de vocês irem, né, a ter o ingresso presenteado lá, né, para participar e chamarem outras palmeirenses para irem assistir com vocês, né, como se fosse uma mini torcida, né, específica do Palmeiras. E pensando nesse lado de torcida, vocês pensam em transformar o Verdonas em uma torcida organizada feminina, igual as outras torcidas do Palmeiras? Ou vocês preferem manter como um movimento, um coletivo só para reunir a galera? Que dizem que tem muita regra, né? Também torcida organizada, imposição, coisa que tem que seguir, né? Eu ia falar exatamente isso. A gente já pensou sobre, e aí tem o grupo, né, com várias meninas de movimentos do Brasil todo. Nesse grupo, tem o movimento do Inter, Força Feminina Colorado, se eu não me engano, que é a FFC. Elas são torcida organizada. E a gente já conversou com elas mais de uma vez sobre isso. Tem as meninas, se não me engano, do Bahia, talvez também. São muitas regras, muitas mesmo. Então, assim, eu acho um pouco complicado. E até porque a gente está com menos gente agora para organizar, no momento não faz muito sentido. Talvez, em algum outro momento, possa se tornar, mas não é uma ideia nossa, assim, pelo menos não tão cedo. Justamente por causa de todas essas questões que são, né, muita burocracia, muita coisa, e como movimento, eu acho que surte mais efeito por agora, assim. A gente teria que estar muito mais, inclusive, engajada e presente mesmo, de uma forma muito 100% envolvida para virar organizada. Então, e a gente gosta dessa coisa de ser um movimento de torcida também, porque tem um ar um pouco mais tranquilo, eu sinto, e até porque a gente também é muito envolvida com os outros movimentos de outros times, né? Então, não sei se como organizada isso também ia ficar muito, se isso ia ficar ruim, enfim. Mas por enquanto não é uma ideia, não. Tá, a gente vai caminhando agora para o final, assim, desse bate-papo que foi bem bacana. E eu queria perguntar duas coisas para você. A primeira era um pouco também sobre a base do podcast de vocês, que é da Base Palestrina, né? Do Palestrinas em Foco. Queria que você falasse um pouquinho dele antes da gente se despedir. E depois de falar um pouco do Base Palestrina também, do Palestrinas em Foco, eu queria que você falasse um pouco também para as meninas da torcida, se você quisesse dar um recado para elas, um incentivo para elas irem ao estádio, para acompanharem o futebol feminino também, que é bem bacana. Tá, sobre Base Palestrina, Palestrinas em Foco. Na verdade, foi assim: o Base Palestrina, a página da Base Palestrina
tem esse nome porque surgiu para acompanhar a base mesmo do Palmeiras. Só que existem algumas páginas que fazem isso já, e aí, ano passado, com a reativação do time feminino, eles resolveram começar a acompanhar o feminino. E aí, na verdade, surgiu primeiro como uma parceria com o Verdonas, só que eu fiquei, das meninas do Verdonas, das organizadoras, eu sou a única que realmente vai aos jogos do feminino, então meio que eu migrei para o Base Palestrina por inteiro, então assim, eu também faço parte dos dois agora, né? E aí a gente já tinha essa ideia, o Palestrinas em Foco, na verdade, já era uma ideia do ano passado, de cobrir o feminino com um podcast, mas a gente achava que ainda precisava de muita coisa, de muito mais tempo e tal, mas é engraçado porque, assim, ano passado, só a gente cobriu o Palmeiras, né? Então, era só a gente que estava lá como veículo mesmo, né? Assim, como mídia, para dar voz, visibilidade para as meninas. A gente sempre entrevistou no pós-jogo, e a gente colocava no nosso Instagram, Twitter, tal, nas nossas redes sociais. E aí agora, porque o Palmeiras subiu para um, as pessoas estão acompanhando mais. Tem mais gente falando sobre, tem mais gente indo ao estádio mesmo, né? Mesmo ali para Vinhedo, para acompanhar. E aí a gente viu que até porque tem mais gente falando sobre o feminino, dá para a gente também inserir uma nova mídia ali, né? Então, dava para a gente fazer isso. Foi assim que surgiu a ideia do Palestrinas em Foco. A gente achava que já dava para a gente fazer. E aí já são 18 programas, 18 episódios. Nós fazemos isso assim, realmente com o coração, é uma coisa que só por amar o feminino. E aí agora na pandemia, justamente porque né, não tinha jogo, porque a nossa ideia, na verdade, era fazer análise de jogo, fazer pré-jogo, pós-jogo tal. Mas como né, veio o coronavírus e tal, os nossos programas de agora, eles são entrevistas com alguma jogadora, ou a gente já fez com o Ricardo também, e aí a ideia é de divulgar a vida mesmo delas, pra mostrar quem elas são, de onde elas vieram. Então, os episódios eles estão mais focados nisso agora. Mas a nossa ideia, claro, agora que voltar o brasileiro, é voltar a fazer pré e pós-jogo, tal, análise de jogo. Acho que sobre o Palestinos em Foco é isso. Só uma coisa que eu acho muito legal é que a gente teve que também fazer uma pausa nisso, mas porque nós somos muito próximos e parceiros da assessoria, né, do Palmeiras, a assessora falou pra gente, deu a ideia da gente começar a colocar outras modalidades no podcast. Então, a gente tem 2 programas, um é com uma jogadora do futebol americano, feminino, e o outro é com uma judoca paralímpica, do Palmeiras. Então, a gente também está tentando diversificar aí, para virar, no fim das contas, para dar voz para as atletas femininas do Palmeiras. Sobre o Verdonas e sobre torcida, se eu fosse dar um recado, eu acho que seria não deixem de torcer, não deixem de ir ao estádio. Se tiver com medo, procura o Verdonas, vai com a gente, porque nós criamos um movimento para isso, para quem não se sente tão à vontade, estar com outras mulheres, para se sentir 100% em casa. Assim, né, não só para mulher palmeirense, mas mulher torcedora de uma forma em geral. Se você deixa de ir, é mais uma forma que você perde de conquistar o seu espaço. Então, esteja nos lugares, ocupe os lugares, porque isso é importante. Sobre o feminino, então, simplesmente, principalmente a torcida feminina do Palmeiras, acompanhe o futebol feminino do Palmeiras. As meninas são boas, elas são incríveis, e é isso. Amei, amei mesmo. Meninas, vocês têm alguma consideração para fazer?
Não. Amei. Gostei Amei. muito. Ah, eu só quero agradecer a Tainá Gostei, ela é muito maravilhosa. realista. Também gostei muito. Ô, Tainá, Mesmo escolhendo o time errado, mas a gente aceita. eu vou encerrar. Sigam a Tainá nas redes sociais. Exatamente. Fala aí suas redes sociais também, Tainá. Nossa, Nossa, eu lembrei. Sigam o Verdonas, que é @Verdonas com 2 N's, tá? No Instagram, no Twitter é MF Verdonas, porque é Movimento Feminino Verdonas. Sigam Base Palestrina também, que é base_Palestrina, tanto no Instagram quanto no Twitter. E as minhas redes sociais são Tainá_Shimoda, SHIMODA. Twitter, Instagram, sei lá mais o que tem aí, mas é isso aí. É isso aí, gente. E para quem quer conhecer também um pouco do Verdonas, a gente fez uma live pelo Futebol na Veia com a Lari Navarro também. Então tem um papo bem bacana com ela, tá no Instagram do Futebol na Veia. Quem quiser acompanhar lá também, dá uma olhadinha, que tem um papo bem legal lá também. Aproveitando o gancho das redes sociais da Tainá, sigam o Futebol na Veia nas redes sociais também, né? Meninas, queria agradecer Sigam. a presença de todas nessa noite fria de quinta-feira. Agradecer principalmente a Tainá pelo papo que foi 10, que foi 1000, que foi 1 milhão. Por poder falar do nosso time, assim, por poder falar do time feminino, que é muito legal também, da torcida, porque é muito legal, porque é a torcida que faz o espetáculo do futebol ser bem mais legal, né? E é isso, vocês têm recadinhos finais para dar? E eu acho o bacana do futebol feminino é que o clubismo, né? Por exemplo, o masculino, Palmeiras e Corinthians, se chegar os dois na final, vai estar se matando. Mas no feminino, você não vê essa. Tanto que não tem a rivalidade entre Corinthians, Palmeiras, eles têm com outros clubes maior. Né? E o clubismo ele é um pouco deixado de lado. O pessoal abraça mais todos as jogadoras, né? Tanto que, né, Bia Zanerato é adorada por várias pessoas de outros times, né? O evento da final do Paulista, Cris tirando foto com os corintianos, sensacional na arena, né? Com a camisa de São Paulo. E isso eu acho sensacional da modalidade. Espero que essa seja uma diferença aí que o feminino traga. E é isso. Obrigado, Tainá. Você é sensa e foi incrível. Obrigado, Bruno. Obrigada, também, Tainá. né? Obrigada, meninas. Obrigada, Tainá. Desculpa as piadas, é o meu jeitinho. Mas foi muito bom conversar com vocês, meninas. Posso só fazer um agradecimento final também? Claro. Pode, por favor. Queria muito agradecer, foi muito bom. Assim, o programa todo foi muito legal. Gostei muito de estar dividido aqui um derby, né? Mas muito, muito, muito obrigada mesmo por me chamarem. Foi bem legal. Eu amo falar sobre todas essas coisas, então para mim é sempre muito gratificante. Obrigada. A gente agradece por tudo mesmo, tá? E é isso. Beijo, 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 gente. meninas. Boa na veia, FNVBR. Boa noite, até a próxima. Até.